Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano, eu sou seu professor de língua portuguesa do Brasil. Hoje nós temos mais uma aula, mais um encontro. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Vamos retomar o material que nós precisaremos usar. Precisaremos do caderno, também precisaremos da caneta, de um lápis e a borracha. Lembramos também que o material que pode facilitar o seu aprendizado pode ser baixado nesse link. O link estará disponível na descrição do vídeo, se você estiver assistindo a aula pela internet. De qualquer forma, o material o livro Pode Entrar. É importante que nós lembremos que esse material está disponível a todos que desejem aprender língua portuguesa de maneira instrumental. Vamos lembrar do que vimos na nossa última aula. Falamos sobre o nosso país, o Brasil. Vejam, o Brasil. Chama a atenção uma coisa. A palavra Brasil aqui está escrita com Z, com a letra Z. Diferentemente de como escrevemos Brasil aqui no nosso país. Vejam, Brasil a palavra Brasil é escrita com S. É diferente. Então, Brasil é a forma como escrevemos aqui, no Brasil. Falamos então que vivemos em um país chamado Brasil, em um estado chamado Paraná. Paraná é o nome do nosso estado. A nossa cidade, a cidade onde moramos, é Curitiba. Falamos também sobre as características da nossa cidade. Todos os elementos que fazem parte dessa grande cidade. A cultura dos curitibanos, as pessoas que vivem aqui. E também falamos bastante sobre os verbos. Recordam? Lembram o que são esses verbos? Os verbos são as palavras que vão passar uma ideia de uma ação. Eles vão lembrar algo que fazemos, uma ação. Como, por exemplo, o verbo estudar. Estudar. Os verbos também podem lembrar uma ação como morar. Falamos do verbo morar. Recordam? Ou mesmo um fenômeno da natureza. Olhem aqui, a chuva. O chover é um fenômeno da natureza. Então, os verbos podem lembrar ações, os estados em que nós nos encontramos, ou também fenômenos da natureza. Vamos lembrar? Vejam, então, nós vimos na última aula os verbos morar e estudar. Olhem aqui na tela a frase. Eu moro em Curitiba e estudo português. Temos ali dois verbos, o verbo morar e o verbo estudar. São verbos muito comuns, muito importantes aqui na nossa língua. Primeiramente, vamos lembrar ali do verbo morar. Olhem quantas formas eu tenho para falar do verbo morar. Vejam que cada uma dessas formas vai mostrar quem fala e com quem se fala e de quem se fala. 3 pessoas. Eu,
você e ele. Inclusive, hoje, na nossa aula, eu trouxe uma pessoa aqui para nos acompanhar. Esse personagem. Aqui nós temos o Pedro. Vejam, o Pedro também é um professor e ele irá nos acompanhar aqui na nossa aula. Vamos lá? Voltando ao verbo. O verbo morar. Eu moro em Curitiba. Eu moro em Curitiba. Tu moras em Curitiba. Tu moras em Curitiba. Você mora em Curitiba. Vejam, você é também a mesma coisa que o tu. Você e tu. Ele mora em Curitiba. Nós, eu, você, moramos em Curitiba. Eu, você, somos nós. A gente. O que é a gente? A gente é uma forma de dizer nós. Eu e você. Eles ou elas moram em Curitiba. Moram. É mais de uma pessoa. Eles ou elas. E também falamos sobre informações pessoais, lembrando do verbo do verbo ser. Olhem aqui. Eu sou, e eu vou falar o meu nome. Eu sou, e eu vou falar da minha nacionalidade. Eu sou, e eu também posso falar ali da minha profissão. Eu sou, posso falar também do meu estado civil. Se eu sou solteiro ou casado. Lembram que eu pedi para que vocês completassem essas frases falando de si mesmos? Vocês falando o seu próprio nome, a sua nacionalidade, o país de onde vocês vieram, a sua profissão e também o seu estado civil. Se vocês são solteiros ou casados. Por isso, o espelho. Vocês falando para o próprio espelho. É importante exercitar, falar em frente ao espelho, aprender para poder treinar a língua. É muito importante esse exercício. E agora, eu quero que vocês lembrem do que vimos no último encontro, completando informações sobre mim, sobre o professor Juliano. Olhem ali. Eu, Juliano. E agora? Qual será a informação que eu posso usar para completar esse espaço? Vamos lá? Eu é Juliano. Eu somos Juliano. Eu és Juliano. Ou eu sou Juliano. Eu tenho essas 4 possibilidades, mas somente uma irá completar esse espaço. Eu vou dar um tempo para que vocês pensem aí. Vamos lá? E então, conseguiram completar? Eu espero que sim. Aqui eu tenho a resposta. Eu sou Juliano. Eu sou Juliano. E agora? Eu vou falar sobre outras possibilidades. Vejam aqui. Eu Juliano. Será que eu sou argentino? Será que eu sou venezuelano? Será que eu sou brasileiro? Será que eu sou
haitiano? Será que eu sou paraguaio? Ou ainda, será que eu sou cubano? Eu tenho todas essas nacionalidades e eu gostaria que vocês identificassem qual é a nacionalidade do professor aqui, do professor Juliano. Vamos lá? E então, vocês conseguiram pensar nisso a respeito? Eu, professor Juliano, sou brasileiro. Eu, Juliano, sou brasileiro. E agora, uma outra informação, ainda sobre mim, professor Juliano. Eu sou atleta? Será que eu sou um atleta? Vejam o que é um atleta. Será que eu sou um engenheiro? Um engenheiro? Ou será que eu, professor Juliano, sou um professor? Essa ficou fácil, não é mesmo? Vamos pensar? E agora? Eu, Juliano, sou um professor. Eu sou um professor. Agora, nós vamos pensar ali nesse personagem, o nosso colega. Nós temos aqui o Pedro. Lembram? Eu falei que o Pedro também é um professor. E ele vai se apresentar para vocês. Vamos lá? Na tela de vocês. Oi, eu sou Pedro. Eu sou professor. Este é meu local de trabalho. Aquela ali é minha colega Laura. E então, vocês estão vendo aqui o Pedro. Ele também é um professor. E ele se apresentou. Falou que esse aqui é o local de trabalho dele. Então, este aqui é um local de trabalho. Ele falou também que a sua colega tem um nome. O nome dela é Laura. Ele disse várias coisas, muitas informações. Vamos, então, pensar um pouco sobre tudo que ele disse. Oi, eu sou o Pedro, eu sou professor, este é meu local de trabalho. Este é meu local de trabalho. Perceberam? Essa palavra que está com a cor vermelha, meu. Isso vai indicar uma posse, algo que pertence a ele. Aquela ali é minha colega Laura. Aquela ali é minha colega Laura. Ele está falando de uma colega dele, de sua colega. Por isso, usou um pronome que vai indicar posse. Esses pronomes são palavras que serão usadas para indicar aquilo que pertence a alguém, o que tem a posse de alguém. São diversos. Vamos ver aqui alguns? Olhem só, os pronomes, os pronomes possessivos, eles podem ser masculinos ou femininos. Olhem só, os masculinos podem aparecer no singular ou no plural. Vocês sabem o que é singular e o que é plural,
singular é um só. Por exemplo, aqui eu tenho um lápis, singular, um. Mais lápis, eu tenho vários lápis. Então, isso é plural, mais de um. Isso aqui pode ser um lápis e ele é meu. Um lápis é meu. Se eu tenho mais de um lápis, no plural, eles são meus. Meu, meus. Singular e plural. Eu tenho também outros pronomes. Teu ou teus. Teu ou teus. Seu ou seus. Quando eu uso seu ou seus. Seu ou seus. Esse pronome é usado quando estou falando de uma terceira pessoa. Eu estou falando com você sobre ele. Então, o Pedro está aqui. O Pedro, meu colega, Pedro. Este dicionário é do Pedro. Pedro, este dicionário é seu. Este dicionário é seu. Este dicionário pertence a Pedro, então esse dicionário é seu. Eu tenho outros pronomes. Nosso e nossos. Esta é a nossa aula. A nossa aula. Estas são as nossas aulas. Entenderam? Seu e seus. Estes são seus dicionários, Pedro. Estes são seus dicionários. Estou falando de uma outra pessoa. Pedro está com os seus dicionários. Eu estou falando com vocês sobre o Pedro. Estes dicionários são seus, Pedro. Esses são os dicionários do Pedro. E aqui eu tenho o feminino. Minha, minhas. Se eu, por exemplo, estiver falando de uma caneta. Esta é uma caneta. Ela é minha. E se eu tiver mais de uma caneta, eu vou falar que estas canetas são minhas. Minhas. Mais de uma. Estas canetas poderiam ser... Esta caneta poderia ser tua. Tua. Ou elas poderiam ser mais de uma, eu falaria tuas. Estas canetas poderiam ser do Pedro. Essas canetas poderiam ser suas, as canetas do Pedro. Ou eu poderia falar que estas canetas são... Esta caneta é nossa, ou elas são nossas. Nossas, minha e tua. Ou estas canetas poderiam ser do Pedro, estas canetas poderiam ser suas, dele. Continuando. Então, lá no texto, apareceram estes pronomes. Meu e minha. Meu e minha. Vejam, a Terra é o nosso planeta. A Terra é o nosso planeta. A Terra é o nosso planeta porque ela é algo que é meu e teu. Meu e teu, nosso. A Terra é o nosso planeta. Vejam agora o exemplo usado para falar do pronome seu e sua. Seu e sua. Olhem ali a imagem. Temos aqui o José. José. José e sua família. José e sua família. De quem é a família? Do José. A família pertence a José. Sua família. José e sua família. Entenderam?
o uso do pronome possessivo seu, sua? Agora eu tenho um exercício. Eu gostaria que vocês pensassem e já escrevessem essa frase completando-a. Vejam, Curitiba é a cidade. Curitiba é a cidade. Será que Curitiba é tuas cidade? Nossa cidade? Ou suas cidade? Curitiba é tuas cidade, nossa cidade ou suas cidade? E aí, vamos tentar? Eu vou dar um tempo para que vocês escrevam. Vamos lá? Continuando. Curitiba é a nossa cidade. Minha e tua. Curitiba é a nossa cidade. E agora você irá falar. Vamos lá? Fale. Curitiba é a nossa cidade. Curitiba é a nossa cidade. Agora é com você. Continuando. Agora nós vamos para uma outra parte desse mesmo texto. Oi, eu sou o Pedro. Eu sou professor. Este é meu local de trabalho. Aquela ali é minha colega Laura. Vamos pensar. Eu sou professor. Este é meu local de trabalho. Este é meu local de trabalho. Perceberam uma palavra escrita em vermelho? Este. Aquela ali é minha colega Laura. Aquela ali é minha colega Laura. Aquela? O que esses pronomes nos dizem? Vamos pensar? Precisamos entender uma ideia antes. Antes de tudo, uma noção do perto. Veja uma bola perto da cesta. Perto, perto. E longe, longe. Precisamos lembrar desses conceitos. Perto e longe. Para que nós possamos usar os pronomes demonstrativos.
para falar de pronomes demonstrativos, precisamos lembrar de que algumas coisas, alguns objetos, às vezes estão perto de mim, ou perto de você aí. Vejam, o caderno está perto de mim. O caderno está perto de você aí. São situações diferentes. Vamos pensar? Pronomes demonstrativos. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Singular ou plural. Variáveis, por quê? Pode estar no singular, um só, ou vários, plural. Pode ser também masculino ou feminino. Homem, mulher. Essa variação de gênero vai fazer com que eu precise usar um pronome ou outro. E eles podem ser também invariáveis. Quando eu estou falando, por exemplo, de um objeto, de um animal. Vamos ver mais. Então, eu tenho aqui no singular este, esse, aquele. Esta, essa, aquela. No plural, estes, esses, aqueles, esta, essas, aquela. E os invariáveis, que nunca vão mudar. Isto, isso, aquilo. Vamos pensar mais sobre isso. Vamos lá. Singular. Este, esse ou aquele. Este está perto de mim. Então é este. Esse está perto de quem eu estou falando. Esse. Ou aquele está longe. Aquele, longe. Esta, essa ou aquela. Estes, esses ou aqueles. Estas, essas ou aquelas. E um objeto como uma caneta. Uma caneta. Isto. Isso, se estiver perto de quem eu estou falando. Ou aquilo que está longe. Esta é minha caneta. Esta é minha caneta. Olhem o Pedro com a caneta. Esta é minha caneta. Estou falando sobre um objeto. Mas eu estou falando de um objeto específico, a caneta. Aquele caderno é da Laura. Aquele caderno é da Laura. O Pedro está aqui e a Laura está longe. Longe. Aquele caderno é da Laura. Ele usou um pronome demonstrativo para falar de algo que está longe. Esta é minha caneta. A caneta está perto. Perto. Esta é minha caneta. Minha. Perto. Aquele caderno é da Laura. Aquele caderno é da Laura. Longe. Longe. Então, eu posso usar aquele, aquela, aquilo. Aquele caderno é da Laura. Esses aí são Marcelo e Felipe. Esses aí, perto da pessoa com quem eu estou falando. Esses aí são Marcelo e Felipe. Agora, fale. Esta caneta é minha. Esta caneta é minha. Fale.
Vamos continuar falando? Esse lápis ali não é meu. Esse lápis ali não é meu. Esse lápis ali não é meu. Fale. Agora, continue falando. Aquilo é um caderno? Aquilo é um caderno? Fale. E então, vamos continuar? Escreva. Escreva. Temos uma frase. É Curitiba. Temos um espaço. Será que nesse espaço eu vou usar esta, essa ou aquela? Será? Esta é Curitiba? Essa é Curitiba? Ou aquela é Curitiba? Vejam, a fotografia de Curitiba está perto do Pedro. E quem está falando é o Pedro. O Pedro aqui. Ele está falando. Esta é Curitiba, essa é Curitiba, aquela é Curitiba. Curitiba está perto do Pedro, perto de vocês aí que estão ouvindo, de vocês. Ou perto, ou longe dele. Perto de vocês. Longe. E aí, qual é o pronome que irá apresentar Curitiba que melhor vai expressar essa informação? Esta, essa ou aquela? Vamos pensar? E então?
Curitiba. Esta é Curitiba. A palavra, o pronome usado representa algo que está perto de quem fala. O Pedro. Curitiba, perto do Pedro. Esta é Curitiba. Escrevam. Vamos lá? Continuando. E agora eu tenho uma outra frase. Essa ou aquela, essa ou aquela. Aí, aí. Ao lado é São Paulo. Vejam. Ao lado, ao lado. Não está tão perto da pessoa que está falando. Está longe, longe. Essa ou aquela, aí ao lado é São Paulo. São Paulo, uma grande cidade brasileira. Aqui na fotografia. Essa aí ao lado é São Paulo. Longe, ao lado, longe. Longe de quem está falando. Será que é essa ou aquela? Vamos pensar? E então, pensaram sobre? Qual será a resposta? Essa aí, ao lado, é São Paulo. Está longe do Pedro, provavelmente perto da pessoa com quem ele está falando. Vejam, escutem. Essa aí ao lado é São Paulo. Essa aí ao lado é São Paulo. Perto de vocês, perto da pessoa com quem Pedro está falando. Pedro está falando com vocês. Essa aí do lado é São Paulo. Pedro falando com vocês. Escrevam.
Continuando, vamos agora a outros exemplos. Aquilo, aquela. Aquilo, aquela. Um gato. Leiam a frase. Aquilo ou aquela é um gato? Existem pronomes demonstrativos que podem referir-se a seres que não vão precisar ter uma apresentação quanto ao gênero, como animais ou objetos, uma planta, por exemplo. Aquilo é uma planta? Aquilo é um caderno? Eu não preciso falar do gênero. No caso dos animais, isso pode ocorrer. Então, aquilo é um gato? Aquela é um gato. Vamos pensar? E então, pensaram? Aquilo é um gato. Aquilo é um gato. Aquilo, um ser, um objeto que não precisa ser exemplificado como masculino ou feminino. A resposta é: aquilo é um gato. Perceberam que aqui temos uma pergunta? Aquilo é um gato. Uma pergunta, um questionamento. Estou perguntando algo. Registrem, escrevam. Vamos lá? E então, hoje estamos terminando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês continuem participando, continuem assistindo às nossas aulas pelo celular, pela TV. Eu espero que vocês continuem aí. Hoje nos despedimos. Tchau!